Olá, bem-vindos a mais uma sessão de PHC TV. Hoje vamos abordar o tema importação de dados de um relógio de ponto para a tabela de horas extra e faltas de funcionários do módulo pessoal. De uma forma bastante resumida, podemos indicar que esta rotina de importação de dados permite importar fecheiros oriundos de um relógio de ponto de forma a lançar automaticamente registros na tabela de horas do software PHC. Assim, é possível efetuar a importação de faltas de funcionários, horas extra de funcionários e remunerações variáveis. Mas vamos agora ver na prática como tudo isto se processa na aplicação. Se acedermos ao menu pessoal, acedemos à tabela Horas Extra e Faltas de Funcionários. Será nesta tabela que serão incluídos os fecheiros externos importados a partir do relógio de ponto. Mas antes de mais, teremos de configurar o mapeamento dos campos na aplicação PHC. E para tal, vamos fechar esta tabela e vamos aceder ao menu Tabelas, Supervisor, Configuração de Fecheiros Externos. Encontra-se selecionada a configuração de importação de faltas previamente elaborada. No primeiro separador, temos a indicação de que o método de importação será através de uma ligação ao DBC, pois tal é obrigatório na importação deste tipo de registros. A ligação ao DBC previamente elaborada denomina-se de faltas e o fecheiro ASCII produzido pelo relógio de ponto chama-se faltas.txt. A opção Microsoft Excel Driver ou Text Driver terá de estar ativa, uma vez que irá ser importado um fecheiro de texto, sendo o mapeamento dos campos elaborados através de uma ligação à DBC. No separador Ligação à DBC, é o local onde irá ser feita a correspondência entre os campos do fecheiro ASCII e os campos na aplicação PHC. De forma a termos a noção do nome dos campos no software PHC, poderemos consultar previamente o dicionário de dados procurando pela tabela respectiva. Em cada tipo de importação, existem campos obrigatórios, ou seja, o seu mapeamento é imprescindível à correta importação do fecheiro oriundo do relógio de ponto. No caso que estamos a observar as faltas dos funcionários, os campos que devem estar mapeados obrigatoriamente são os campos N-tipo, que corresponde ao tipo de registro, o campo NO, que corresponde ao número do funcionário, e o campo horas falta. Este campo corresponde ao número de horas de falta deste funcionário. O campo NO, número de funcionário, é sempre obrigatório, pelo que se optar pela importação de um fecheiro Excel via ligação ao DBC, a coluna referente a este campo não deve ter este mesmo nome. Existem também outros campos que poderão ser igualmente mapeados, mas que não são obrigatórios. São eles o campo TY-falta, que corresponde ao código do tipo de falta, e o campo USA-TY, que indica se usa a configuração da falta. Se este último campo for utilizado e for igual a T, a aplicação assume que utiliza valores definidos no código do tipo de falta previamente configurado na aplicação. Para que se torne mais explícito, vamos consultar a tabela de tipos de faltas. Ela encontra-se no menu Tabelas, do Pessoal, Tabela de tipos de falta. Se consultarmos, por exemplo, o tipo de falta cujo código é o número 4, encontramos a falta cuja descrição é uma falta dia injustificada. E é possível neste registro observar que esta falta não é em percentagem, que é uma falta a descontar, portanto não justificada, e perde subsídio de refeição. Se um código do tipo de falta estiver configurado como falta em percentagem, cá está o campo, será sempre importado como sempre deste tipo, mesmo que exista um valor definido no campo número de horas em falta. Passando novamente à configuração dos fecheiros externos, vamos então observar a importação de um fecheiro de horas extra. No separador Ligação à DBC, temos então agora mapeados os campos obrigatórios à importação deste tipo de registro. E são eles também o campo N-tipo, que corresponde novamente ao tipo de registro, o campo NO, que corresponde ao número do funcionário, o campo HS-HE-COD, que corresponde ao código do tipo de horas extra, e o campo Horas, que corresponde ao número de horas extra. Outro campo que poderá igualmente ser mapeado, mas que não é obrigatório, é o campo USA-HS-HE, que indica se usa configuração de hora extra. Se este campo for utilizado, os valores da respectiva configuração sobrepõem-se aos valores importados no fecheiro, ou seja, se este campo for mapeado e se definirmos que o mesmo é igual a T, ele assume que utiliza os valores definidos na configuração do código do tipo de hora extra. Vamos igualmente consultar a tabela de tipos de horas extraordinárias, acedendo ao menu Tabelas, Pessoal, Tabela de tipos de horas extraordinárias. Ao consultar, por exemplo, o tipo de hora extra número 4, podemos observar que corresponde a uma hora extra semanal, cujo código de vencimentos associado é denominado de trabalho suplementar
e o fator é o 2. O campo fator indica a percentagem pelo qual vai multiplicar o valor hora ou outro definido. Passando novamente à configuração dos fecheiros externos, vamos então agora observar a configuração de remunerações variáveis. Novamente no separador Ligação à DBC, temos então mapeados os campos obrigatórios à importação deste tipo de registro. E são eles também o campo NTipo, que corresponde ao tipo de registro, o campo NO, que corresponde mais uma vez ao número do funcionário, o campo CR, que corresponde ao código da remuneração, o campo C-custo, que corresponde ao centro de custo, o campo CD, que corresponde ao código de desconto, o campo HS3tipo, que corresponde ao tipo de movimento variável. Existem outros campos que poderão igualmente ser mapeados, mas que não são obrigatórios, e são eles, por exemplo, o campo RQTT, que corresponde à quantidade de remunerações, o campo ERVU, que corresponde ao valor unitário das remunerações, o campo ERE, que corresponde ao valor total das remunerações, e o campo ERD, que corresponde ao valor do desconto. Agora que já observamos na aplicação como são mapeados os campos, vamos observar o fecheiro externo oriundo de um relógio de ponto. O exemplo aqui demonstrado permite a importação de faltas de funcionários. Ao abrir o fecheiro gerado pelo relógio de ponto, terei de saber quantas posições, caracteres, ocupa cada campo se quiser, por assim dizer, traduzir a informação que nele se encontra. Assim, o campo NTipo ocupa uma posição e tem o valor 2, ou seja, corresponde a um registro do tipo de falta na tabela HS. O campo NO corresponde ao número do funcionário e ocupa 6 posições, neste caso corresponde ao funcionário número 1, a Sara Ramos. O campo seguinte é o campo número de horas de falta, com 5 posições. No primeiro caso, ou seja, no primeiro registro, corresponde a 8 horas de falta. O campo código da falta, neste caso 4, com 2 posições, corresponde a um tipo de falta dia injustificada. E o campo USATY, que indica a utilização da configuração deste tipo de falta, com uma posição igual a T. Mas para que a ligação entre os campos colocados na configuração de fecheiros externos e o fecheiro externo em si seja efetuada, torna-se necessário configurar uma ligação ao DBC. Para tal, vamos aceder às ligações ao DBC e teríamos neste momento de clicar no botão Add e criar uma nova ligação baseada num driver TXT. Cá está o driver TXT. Existe já aqui uma ligação previamente elaborada, denominada faltas, vamos então configurá-la. Foi-lhe atribuída esta designação correspondente ao nome previamente indicado na configuração de fecheiros externos na aplicação PHC. O campo de descrição é apenas facultativo. É necessário, através deste botão, selecionar a diretoria onde está o fecheiro TXT e, passando estas configurações, basta clicar no botão Options e definir o nome e o formato dos campos. Este é o momento em que os campos são introduzidos e os mesmos correspondem a cada campo mapeado. Este é o momento em que os campos são introduzidos e os mesmos correspondem a cada campo já mapeado na configuração de fecheiros externos. Além disso, é necessário igualmente definir o seu tipo e tamanho. Ao gravar a ligação ao DBC, é automaticamente criado na diretoria do fecheiro externo um fecheiro denominado schema.ini, que contém as definições efetuadas no ecrã anterior. Este fecheiro torna-se muito importante na medida em que contém todas as configurações indicadas na ligação ao DBC. Se tornar necessário efetuar alguma alteração à ligação ao DBC, acrescentar campos, alterar os campos já incluídos, essa alteração pode ser efetuada editando o fecheiro sem ser necessário alterar a ligação ao DBC. Além desta mais-valia, se pretendermos configurar noutra máquina esta importação, basta colocar o fecheiro schema.ini mais o fecheiro externo numa determinada diretoria da máquina e, ao elaborar a ligação ao DBC, os campos são automaticamente mapeados, assim como é automaticamente assumido também o seu tipo e tamanho originais. Esta informação é lida no próprio schema.ini. Estamos assim habilitados a importar o registro de faltas deste funcionário e, para tal, na aplicação PHC, vamos posicionar no menu Supervisor, Ligações Externas, Importação de remunerações. Neste local, basta definir a configuração de fecheiros externos previamente elaborada e, no caso de ser importado um fecheiro de formato XML, indicar qual a localização do mesmo.
Ao clicar no botão Importar, os registros são introduzidos automaticamente na aplicação. Se consultar a tabela de horas extra, vou pesquisar pela data 13/11/2006, pois foi a data que indiquei para serem importados os registros. Vou aceder então à data do registro, idêntica 13/11/2006, e retorno então 4 registros. Estes 4 registros correspondem a 2 faltas justificadas e 2 faltas injustificadas. Ao clicar com o botão direito do rato no tipo de falta, é possível verificar se o registro de falta corresponde às configurações desta mesma falta na tabela. Por exemplo, esta falta, cujo código é o 9, é uma falta justificada. Portanto, é possível então ver que a falta não é a descontar, é justificada também. Vamos então proceder à emissão automática de vencimentos e, para tal, vou-me dirigir ao menu pessoal, emissão automática de recibos de vencimento. A data para o processamento dos recibos será esta que aqui se encontra. É necessário indicar nas opções avançadas que pretendemos processar automaticamente as faltas e colocar um intervalo de datas correspondente. Outra vez no separador Opções Básicas, vou ativar um filtro pelo número do funcionário para que apenas resultem os recibos para o funcionário número 1, que é a Sara Ramos. Vou fazer OK e cá está a Sara Ramos. No separador Faltas, é possível então verificar que existem 2 tipos de falta. 2 faltas dia injustificadas, com 8 horas cada, correspondendo a um total de 16 horas de falta, e 2 faltas dia justificadas, cada uma de 3 horas, totalizando assim 6 horas de faltas dia justificadas. Cá mais em baixo, a descontar no recibo de ordenado, é possível verificar que são a descontar 16 horas de falta. Vou então processar o recibo de vencimento da Sara Ramos, já está processado, e neste momento, através da ficha do seu funcionário, vou aceder aos seus recibos de vencimento e no último vamos então verificar que realmente nos dados principais se encontram aqui as 16 horas de desconto falta dia injustificada. No separador absentismo e horas extra encontram-se os 2 tipos de falta, 2 faltas dia injustificadas correspondendo a 16 horas e 2 faltas dia justificadas num total de 6 horas. Como conclusão, podemos avançar como mais-valia desta rotina a supressão do tempo gasto no lançamento de registros na tabela de horas e faltas de funcionários, uma vez que este processo é automatizado pela importação dos ficheiros oriundos do relógio de ponto, reduzindo assim o trabalho administrativo dos colaboradores de uma empresa. Ao mesmo tempo, podemos considerar esta solução como sendo uma solução integrada, pois permite interligar o software PHC com o relógio de ponto. Além de tudo isto, é possível incluir no processamento automático de vencimentos os registros previamente lançados na tabela HS. Resta-me então agradecer, muito obrigada e até breve.